Fala aí, galera. Hoje o assunto é legal. Olha a introdução da aula. Hoje o assunto é sobre artrite reumatoide. Pois então, a gente vai conversar sobre artrite reumatoide. Eu decidi bolar um vídeo dividindo ele em sequências. Ou seja, vou colocar alguns vídeos e dividi-los em sequência, para não deixar um vídeo longo sobre esse tema tão legal, que é a artrite reumatoide, faz parte da área da reumatologia. Beleza? E aí eu vou dividir assim, definição e epidêmio, etiologia e fisiopato e quadro clínico, diagnóstico e tratamento. E aí depois eu mando um outro vídeo que é um batidão assim para prova, concurso, etc e tal, para vida, para levar para vida. Esses vídeos aqui vão ser legais, vocês vão ver. Cara, tô realmente super empolgado que a artrite reumatoide é realmente um tema que eu gosto pra caramba, a área de reumato é bem legal, então vamos lá mandar. Então, da artrite reumatoide a gente tem ciência que ela comete cerca de 1% da população mundial. E ainda bem, é uma doença de prognóstico horrível, muito complicado. Ela é uma doença complicada. Ela comete cerca de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, que se tem ciência pela epidemiologia deles. O elemento clínico mais importante é aquele relacionado então à inflamação da articulação. Inflamação da articulação, artrite, gerando sinais clássicos, sinais cardinais de inflamação: dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Aí o que acontece? Falam que tem 4 sinais cardinais, só fazendo um adendo. Falam que tem 4 sinais cardinais de inflamação: dor, calor, rubor, eritema. Rubor, eritema, não sei. Eu já ouvi falar pelo menos nisso, né? Nos 4 sinais cardinais de inflamação. Dor, rubor, eritema, não sei, né? Porque ambos geram vasodilatação, extravasamento vascular, então complicado, né? Os dois geram hiperemia e vermelhidão. Então, vamos falar no seguinte: dor, calor, rubor, tumor, exatamente, tumor, esse todo mundo esquece. Extravasamento de líquido gerando edema, inchaço local. A articulação no local fica inchada, e perda de função. Também todo mundo esquece. Perda da mobilidade nas mais diferentes articulações. Então, de definição, a gente acaba tendo que é uma doença inflamatória, ou seja, que nem a gente comentou, é uma artrite, inflamação da articulação, é crônica, ela dura mais de 6 semanas, tem uma duração de mais de 6 semanas, é sistêmica, esse é o ponto complicado dela. No momento, a mulher, ela tá com queixa só de dor na articulação. Daqui 5 anos, ela pode evoluir com fibrose pulmonar e inflamação no pericárdio. Pericardite no coração. E aí, essa doença é terrível. Peritonite também pode estar ocorrendo, inflamação do peritônio. Essa doença é terrível, cara. Se não fizer diagnóstico, não fizer o tratamento certo, a doença vai evoluir para um pior prognóstico. A gente não sabe quando, mas sabe que reativações frequentes ocorrem e a doença termina mal o prognóstico. O paciente de repente está na UTI evoluindo para óbito. Tem que tomar cuidado. É uma doença então de etiologia desconhecida. A gente ainda não sabe muito bem o agente etiológico dela. A gente tem suposições que eu vou acabar comentando depois, mas a gente ainda não sabe. Essa que é a realidade. Tem um caráter autoimune. Então a presença de autoanticorpos como o fator reumatoide e o anti-CCP, que é o anticorpo anticitrulinado. Peptídeo anticorpo citrulinado. Tem participação hormonal, ou seja, mais frequente na mulher. Falam que o estrógeno está bastante envolvido, assim como o lúpus. Essas doenças reumatológicas, eles não têm muito em falar, então eles acabam mais fazendo suposições frequentes, né? A reincidências também, epidemiologia. Então, se a gente parar com estrógeno, né, por exemplo, numa mulher, se a gente não ofertar anticoncepcional estrogênico, a doença não vai reativar tantas vezes. São todos feitos uns estudos, né, com base nisso. E falam que melhora durante a gravidez. Ou seja, por quê, né? Por causa do estrógeno. E aí, está suprimido. E aí tem uma influência ambiental. Pois então, o fumo, infecções, ou seja, tabagismo, infecção, geram reativações frequentes da doença. Não adianta.
pessoa ser diagnosticada de artrite reumatoide e continuar fumando. Ela tem que parar, senão, só Deus sabe. Tem uma modulação genética, falam que tem a presença na ativação de um loco localizado num gene, num loco HLA-DR4. Acometem grandes e pequenas articulações, desde grande como a C1 e C2, está bem comentado isso daí na literatura, até como as articulações metacarpo-interfalangianas. Então, tem que tomar cuidado. Periféricos também vai poupar o esqueleto axial da coluna, mais C1 e C2. Cara, ela ataca C1 e C2 de uma forma que a paciente reclama que tá com dor no pescoço, ninguém dá importância, ninguém faz diagnóstico, passa sintomático e vai seguindo, e ninguém se liga nisso. Às vezes pode ser a única queixa dela no momento, até a doença acabar evoluindo com um curso crítico. E aí, às vezes chega numa dor e inflamação que já complicou demais. Ela ocorre de forma simétrica, ou seja, são manifestações clássicas, simétricas. Tá na mão direita, é muito provável que também tem na mão esquerda. No entanto, o que a mão tem a ver com o pé? É por isso então, de pequenas articulações, mão, pé. Ocorre de forma aditiva, ou seja, tem diversas formas de apresentação, no entanto é cada vez mais sequencial o acometimento dela. Primeiro está com dor no local, daqui a pouco chega com mais uma queixa, depois mais uma, e tem um padrão clássico assim do atendimento. Pode evoluir para deformidade, ou seja, com limitação das atividades do dia a dia. O paciente realmente fica incapacitado de recomeçar suas atividades do dia a dia. E aí tem uma perda funcional grave por causa disso, relacionado realmente à gravidade da doença. E aí, se não adequadamente tratada, complica muito. Então, o tratamento precoce vai se objetivar na remissão da artrite reumatoide. O fator reumatoide, só um adendo aqui, é um anticorpo direcionado contra outro anticorpo. E aí, geralmente, é assim, é uma porção IgM, uma porção G ou E ou A do IgM dirigida contra uma fração constante, ou seja, uma porção FC, de uma imunoglobulina G. Fazendo adendo, fator reumatoide, antes que eu esqueça, cara, ele não é fator de diagnóstico. Se tá ausente, a gente mesmo assim tem que estar pensando em artrite reumatoide. Não dá para descartar artrite reumatoide se o fator reumatoide está ausente. Não tem como haver uma concordância entre os dois. No entanto, se já diagnosticado a artrite reumatoide, pelos critérios que a gente vai falar logo mais, e o fator reumatoide for positivo, cara, é uma doença com prognóstico pior. E a gente tem que estar ligado nisso. Senão a gente vai comer bola e vai evoluir com mau prognóstico. Em 5, 10 anos o paciente pode recair no estado funcional dela completo. E agora falando rapidamente sobre epidemia, é um pouco curto até, por não muitas informações sobre, mas que nem eu acabei comentando antes, acomete 1% da população mundial, tem uma taxa de concordância então entre gêmeos idênticos assim de mais ou menos 12 a 30%, muito relacionado realmente com a expressão da LADR4, e tem uma prevalência que ela vai acabar oscilando entre 0,4% e 1,9% de prevalência no local. No Brasil, a gente tem ciência no momento que essa prevalência se dita em 0,46%. É uma doença que ela é muito mais comum em mulheres. Não tanto quanto o lúpus. O lúpus chega a ser 10/1, 8/1, que a literatura acaba falando. No entanto, a artrite reumatoide é 3/1. 3/1. E, normalmente, tem uma taxa de incorrência sobre mulheres, mais provável, né? Sobre pessoas na faixa entre os 40 e 50 anos. Ou seja, a gente pode estar pensando que é uma osteoartrite. Vou acabar comentando ao longo dos vídeos sobre a diferença entre elas, crucialmente. Mas a gente pode estar pensando que é uma osteoartrite, né? Por causa da idade, fator progressivo,
né, por causa da idade, inflamação, desgaste, associa então ao trabalho da pessoa, mas aí vai saber se foi a primeira vez que manifestou a artrite reumatoide dela. A gente vai estar comendo bola. Em 10 anos ela pode evoluir mal, então a gente tem que ficar ligado. Só para pontuar, para deixar aqui descrito que eu havia comentado, né, ela é mais comum em mulheres, 3:1, e mais frequente entre pessoas, entre mulheres, na faixa entre seus 40 e 50 anos.